Olá, eu quero começar hoje algumas reflexões sobre educação reformada, que eu estou chamando aqui de modo informal de alguns apontamentos essenciais. Eu quero começar destacando algo escrito pelo reverendo Chamberlain. O reverendo Chamberlain foi um missionário aqui no Brasil e ele deu início com a sua esposa em 1870 da escolinha que se chamaria depois de escola americana e depois num conglomerado maior, chamado de Universidade Presbiteriana Mackenzie, que ainda, obviamente, envolve o colégio e a escola americana. Mas, em 1875, nessa incipiente escola americana, ele se preocupava com a preparação de professores. E ele escreveu o seguinte, eu vou ler excertos do que ele escreveu. O problema mais difícil de solver na administração de um colégio é obter e conservar um corpo magistral que se dedique com amor ao ensino. A importância e proficidade de uma escola estão na razão direta do valor do professor. Tal mestre, tal escola. Nada valerão as escolas sem bons mestres. A personalidade do mestre, como que passa para a escola e vê-se refletida em cada aluno como um semblante reproduzido em espelho facetado. Os mais belos programas e previdentes instruções se inutilizam e tornam-se ineficazes. Os mais engenhosos métodos se desnaturam e viçosas esperanças se esvaecem se o mestre não for o que cumpre ser. É muito pertinente essa observação do reverendo Chamberlain. Como eu disse, em 1875, a preocupação com o ensino, com a escola, com os mestres e a formação desses mestres que também formarão aos seus alunos. Nesses anos de docência, eu tenho observado e tive ocasião já de registrar isso em um texto meu, é que você ensina como mestre aquilo que você pretende e o que você não pretende. Às vezes os alunos aprendem mais aquilo que você não quis ensinar. Como os filhos, né? Quando os filhos querem justificar alguma atitude considerada errada, eles alegam que aprenderam com os pais. E, na realidade, os pais devem ter feito aquela atividade mesmo, ou tomado aquela atitude, ou tomado aquele comportamento, mas esses pais nunca, talvez, ensinaram no sentido de, olha, faça desta forma. Então, da mesma forma, como professor, acontece a mesma coisa. Você pode nunca mandar usar um aluno usar determinado sapato e, de repente, ele começa a usar porque ele vê o seu mestre usando e ele admira e assim por diante. Então nós ensinamos quando queremos e muitas vezes quando não queremos e nem sequer percebemos isso. Mas a educação é um fato que se dá num lugar formal, que é a escola, num lugar que eu chamo de lugar suspeito, onde eu suspeito que vou aprender, e nos lugares também insuspeitos, onde eu não suspeito que vou aprender. Então, nós podemos aprender em vários lugares, em contextos diferentes. Mas a minha questão é sobre educação reformada. E eu faço de início algumas perguntas. O que é o pensamento reformado? O pensamento reformado se limita apenas aos 5 pontos? Certamente, esses 5 pontos são fundamentais para a correta ênfase da soberania de Deus e de sua aplicação na salvação do povo de Deus. Contudo, eu sempre afirmo isso. Estes são alguns marcos ou princípios muito importantes, mas certamente não são toda a teologia reformada. Portanto, eu costumo dizer que nem 5, nem 50 pontos. E eu tomo aqui como parte bíblica do início dessa reflexão, bastante informal, é que Paulo, quando se despede dos presbíteros de Éfeso em Mileto, ele diz que durante os seus 3 anos de ministério ali entre aqueles irmãos, naquela importante cidade da Ásia Menor, ele jamais deixou, abre aspas, de anunciar todo o desígnio de Deus. Atos 20,
27. Isso nos faz pensar com clareza que o Evangelho não consiste no anúncio de algumas partes da Bíblia, mas sim de todo o conselho de Deus revelado nas Escrituras Sagradas. Isso me parece muito claro quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, de um modo especial no capítulo 1, versos 8, 9, 11, quando diz que se alguém anunciar o Evangelho que vá além do seu, que seja anátema. Pois bem, o conteúdo da mensagem cristã deve ser nada mais, nada menos do que toda a verdade revelada de Deus. Então, o que Deus revelou, a verdade que ele revelou, a sua vontade, o seu propósito, esses assuntos, esses temas, são assuntos que devemos tratar. Então, quando falamos agora em teologia reformada, devemos entendê-la que a teologia reformada, mais do que alguns pontos, embora ela tenha seus pontos, como qualquer sistema, a teologia reformada, obviamente, também não é neutra, ela é uma forma de pensar, ou uma forma teocêntrica de pensar, sobre a ótica das Escrituras a respeito de Deus, da sociedade e de si mesmo, tendo como propósito glorificar a Deus. Então, ela tem uma fonte certa, séria, que ela considera infalível e fundamental, que é a palavra. O âmbito de sua avaliação é de toda a realidade revelada a partir das Escrituras e tem como propósito de sua reflexão e de sua ação o glorificar a Deus. Então, a teologia reformada, ela envolve uma cosmovisão que, partindo da palavra, afeta, obviamente, todas as áreas de nossa existência, não havendo, desta forma, compartimentos estanques do ser e do saber, onde a perspectiva teocêntrica não se faça presente de forma determinante em nossa, o que eu chamo de epistemologia doutrinária e existencial, ou seja, a palavra de Deus deve ser o elemento que nos guia, que nos orienta, que esclarece, nos apresenta uma visão da realidade pela ótica de Deus, em nossa forma de aproximação do objeto, na sua compreensão e também na aplicação desta verdade, desta compreensão da realidade que nos foi dada em nossa vida. Então, isso nós entendemos como sendo um aspecto importante da teologia reformada. Então, a teologia reformada, com sua ênfase na centralidade das Escrituras, é mais do que um sistema teológico. É, sobretudo, uma maneira de ver a realidade, ou, insisto, uma maneira teocêntrica de ver a realidade, de interpretar e atuar na história, tendo os seus olhos direcionados para a glória de Deus. A filosofia reformada, como todo e qualquer sistema de pensamento, como eu já disse, ela não é neutra, ela não parte de um vácuo asséptico, conceitual e existencial. Pelo contrário, ela parte da própria Escritura, tendo como pressuposto fundamental a suficiência da revelação para a interpretação e análise de toda a realidade. Então, o pensamento reformado reafirma como ponto de partida o Deus soberano e transcendente que se revela na Escritura. Obviamente, ele não se revela somente nas Escrituras, mas é um ponto fundamental para nós. Sem a revelação de Deus, não há conhecimento. Sem a revelação de Deus, nós não poderíamos falar de teologia. Então, a teologia reformada sustenta que somente a partir desta compreensão de um Deus pessoal que se revela, que nos dá a sua palavra, podemos entender a chamada realidade e atuar de forma criativa para a glória de Deus e o bem da humanidade. Portanto, é urgentemente necessário que nós não nos deixemos seduzir pelo fascínio da cultura pagã que nos cerca. Nós teremos ocasião de comentar isso em outro momento, porque nós somos cercados por valores de uma época, de uma cultura que querem nos seduzir. E nós temos que entender com muita clareza que a força da igreja,
A força da teologia está na palavra de Deus. Deus é o nosso mestre. Mas isto é um assunto para um outro vídeo, que eu quero começar falando sobre Deus, o mestre por excelência. Que Deus nos abençoe e nos dê um bom dia. Amém.